por que as pessoas são anti-ciência. Eu sou Larissa do Bariogênese e no vídeo de hoje nós falaremos sobre esse assunto tão recorrente no nosso dia a dia, o negacionismo científico. Esse vídeo é baseado em um artigo publicado no Proceedings da National Academy of Science dos Estados Unidos por pesquisadores da Universidade de Ohio e Toronto. Eu vou deixar o link do artigo aí na descrição. Já vou começar avisando que a rejeição de evidências científicas não é um fenômeno novo. Quando a teoria dos germes foi proposta lá no século XIX, o movimento negacionista rejeitou que as doenças poderiam ser transmitidas através desses minúsculos germes. Outro exemplo recai sobre a natureza heliocêntrica do sistema solar, que sofreu forte oposição. Quando diferentes indivíduos recebem a mesma evidência científica, por que alguns passam a aceitá-la e a integrá-la como um fato, enquanto outros a descartam como inválida ou simplesmente irrelevante? Grupos distintos de processos mentais básicos podem explicar quando e por que as pessoas negam, banalizam, rejeitam e até mesmo odeiam informações científicas. Os autores especificam 4 bases principais de atitudes anticientíficas. O primeiro ponto diz respeito a pessoas que tendem a rejeitar a mensagem científica quando essa mensagem vem de fontes que elas não consideram confiável. A gente sabe, geralmente, que as pessoas não descobrem os fatos sobre a realidade de maneira isolada, sem nenhum input externo. Na verdade, elas contam sim com fontes de informação científica. Mais frequentemente, para a maioria das pessoas, através de autoridades sanitárias, jornalistas, políticos ou líderes de opinião. É dessa forma que elas constroem sua compreensão do mundo. Em geral, quanto mais confiável uma fonte é percebida, mais as pessoas aceitam suas informações e são persuadidas por elas. Infelizmente, muitas pessoas não dão credibilidade ao cientista, a fonte original das informações. Mas por que isso acontece? Um dos motivos é a própria discussão pública da ciência através de debates legítimos e inerentes ao próprio ato de fazer ciência. Como, por exemplo, diferentes cientistas discutindo hipóteses diferentes e até mesmo contraditórias. Isso acaba levando a uma perda de credibilidade diante desse público não especializado. Mas a confiabilidade dos cientistas também pode ser ameaçada de outras maneiras. Suas vozes são frequentemente transmitidas pela mídia ou instituições governamentais, que podem sim alimentar desconfianças com relação à ciência. Aproveito esse ponto para traçar um paralelo claro com o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Além disso, cientistas em certos campos são retratados como tendo perspectivas tendenciosas contra valores cristãos e conservadores. De modo mais geral, quando se pensa que os cientistas têm algum tipo de interesse pessoal em persuadir o público, como por exemplo incentivo financeiro, eles são vistos como menos confiáveis. O exemplo mais direto aconteceu exatamente durante a pandemia. A desinformação generalizada colocou autoridades de saúde como promotoras da vacina por causa do seu investimento financeiro em empresas farmacêuticas. O segundo ponto considera como as pessoas recebem diferentes tipos de informação. Grupos demográficos ou culturais específicos podem entrar em conflito com descobertas científicas específicas. Esse tipo de identidade está muitas vezes ligada a outros tipos de identidade pessoalmente significativas, particularmente políticas ou religiosas. Mas nesses casos, embora os cientistas caracterizem alguns grupos sociais como negacionistas, eles mesmos não se consideram como rejeitando a ciência. Eles podem até pensar em si mesmos como pró-ciência. Isso porque eles realmente acreditam que os seus próprios pontos de vista
são cientificamente mais sólidos do que os do cientista. Eles rejeitam a evidência científica e, em vez disso, favorecem posições pseudocientíficas. Além disso, as teorias da conspiração, como por exemplo, a pandemia não existe, a vacina contém microchips, a Terra é plana, gira em torno de grupos sociais específicos. Elas são promovidas por pessoas que se sentem altamente identificadas com a sua comunidade pseudocientífica. O terceiro fator importante é quando as informações científicas contradizem as crenças da pessoa sobre o que é factualmente verdadeiro. Nesse caso, elas podem rejeitar até mesmo as evidências científicas mais fortes. Esse fenômeno é conhecido como dissonância cognitiva. As crenças de alguém podem ser baseadas em informações científicas anteriormente aceitas, mas que agora estão desatualizadas. Um exemplo disso foi a crença generalizada de que a Terra era o centro do universo e que o Sol orbitava em torno dela. Para uma pessoa que sempre acreditou que o Sol girava em torno da Terra, era muito mais fácil rejeitar a noção heliocêntrica de Copérnico do que revisar o modelo antigo. As pessoas podem possuir crenças que contradizem a evidência científica, devido à disseminação da desinformação. Nos últimos anos, houve uma proliferação de notícias falsas, catalisadas pelas mídias sociais. Elas acabam facilitando a disseminação de informações, independentemente se elas são verdadeiras ou não. E quando a desinformação é consistente com as atitudes que a pessoa já tem, é difícil corrigir. Um exemplo simplista que podemos citar é: para uma pessoa que adora dirigir carros que consomem muita gasolina, acreditar que a mudança climática é uma farsa cai muito bem. O quarto ponto fala exatamente sobre o fato das pessoas procurarem por respostas fáceis para perguntas difíceis. Intuitivamente, pensamos que argumentos de alta qualidade são mais persuasivos do que argumentos de baixa qualidade. Mas para algumas pessoas, argumentos de baixa qualidade podem ser tão persuasivos quanto argumentos de alta qualidade, dependendo de quem está transmitindo essa informação. Enquanto evidências científicas de boa qualidade são, em geral, mais prováveis de serem aceitas do que aquelas evidências de má qualidade, pessoas que não gostam de pensar não apreciam esta distinção de qualidades. Elas são menos propensas a processar informações complexas, porque para compreendê-las precisa de pensamento ativo. A pergunta que eu deixo para vocês é: como a política impulsiona atitudes anticientíficas? O que nós podemos fazer a respeito do negacionismo científico? Deixe aí nos comentários o seu pensamento. Eu vou trazer mais esse debate por aqui em outro vídeo. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!